Bom dia, congressistas. Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Nacional de Saúde Materno-Infantil, organizado pela editora Pomerânia. Meu nome é Jackson Santos Marinho e vou palestrar sobre um tema de extrema importância, principalmente para os enfermeiros que atuam na atenção básica: assistência de enfermagem ao pré-natal. Então, sou graduado em enfermagem pelo Centro Universitário Alfredo Nassi, tenho especialização em obstetrícia, em UTI e saúde coletiva. Atualmente sou enfermeiro efetivo na SESDF como enfermeiro obstetra e também atuo na atenção básica em Caldas Novas, Goiás. Também atuo como professor universitário na Faculdade Integra. Primeiramente, vou falar sobre o objetivo do pré-natal. Qual seria o objetivo? Assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna. Então, nossa função, caso haja algum impacto, é minimizar esse impacto, para assim evitar mortes fetais ou maternas. Ao atender uma gestante, nós profissionais da saúde devemos olhar um olhar amplo para essa gestante e não somente um olhar biológico. Nós temos que atender todas as suas necessidades de forma holística. Daí o atendimento biopsicossocial. Também devemos atuar também sobre os condicionantes de saúde e os determinantes também, que é renda, se essa gestante ela tem saneamento básico, se ela está empregada, dentre outras coisas mais, que isso é muito importante na sequência da gestação. Quantidades mínimas de consulta. Então, o Ministério da Saúde estabelece um mínimo para cada trimestre gestacional e essa quantidade ela é proporcional, ou seja, no primeiro trimestre eu tenho que ter no mínimo uma consulta, no segundo trimestre no mínimo 2 consultas e no terceiro trimestre no mínimo 3 consultas. E o intervalo, até 28 semanas, essa gestante será atendida mensalmente, né? Exceto se houver algum problema, alguma infecção, alguma alteração de exame, alguma queixa que a gente pode antecipar. Fora isso, a cada 30 dias até 28 semanas. De 28 semanas até 35 semanas, o intervalo é quinzenal e quando estiver ali mais próximo do parto, ou seja, acima de 35 semanas até o parto, o intervalo de consulta é semanal, a cada 7 dias. Quem pode acompanhar o pré-natal na atenção básica? Então, pode acompanhar o médico e também o enfermeiro. Muitos municípios limitam a atuação do enfermeiro. Às vezes o enfermeiro só abre, inicia o pré-natal e às vezes o enfermeiro acompanha o pré-natal até 28 semanas e dali para frente somente o médico. Mas o Ministério da Saúde, ele nos dá respaldo para acompanhar o pré-natal de forma integral, desde a primeira consulta até o parto, mesmo na ausência do médico. Então nós temos esse respaldo profissional desde que essa gestação ela seja de risco habitual, ou seja, de baixo risco. E onde está essa informação? Está no decreto, né, do exercício profissional, decreto 94.406 de 87 e também nas resoluções posteriores do COFEM. Muito importante a captação precoce da gestante. O que seria a captação precoce? É aquela gestante que inicia o pré-natal até 12 semanas. Acima de 12 semanas já seria um pré-natal tardio. Isso é tão importante até mesmo para os indicadores do Previne Brasil. Então, se eu inicio um pré-natal, faço uma captação precoce, então eu vou pontuar também nos indicadores do programa federal. Também é importante a identificação dos sinais e sintomas, né, antes de solicitar os exames. Então, quais seriam os sinais e sintomas de gravidez? Então, tem os sintomas de presunção, que são aqueles sintomas que podem ser devido a uma gestação, mas pode ser devido a outra patologia. Eles não são específicos. Então, são náusea, vômito, tontura, aversão alimentar, aumento do volume abdominal, dentre outras. Outros sintomas, os sintomas também têm de probabilidade. Os sintomas de probabilidade têm uma chance maior de ser gravidez, mas não é de certeza. Quais são? A fração do beta-HCG positivo, do teste imunológico de gravidez, amolecimento e aumento do volume da cérvix uterina, assim como o aumento da parede vaginal.
Também a vulva fica mais escurecida. Então esses são alguns dos sinais de probabilidade. E por fim, os sinais de certeza. Esse sim me garante que essa gestante está grávida. Quais são? Ultrassom transvaginal, né? A depender da idade gestacional. Também os batimentos cardiofetais, acima de 12 semanas já é possível auscultar. E os movimentos fetais a partir de 18 semanas a 20 semanas. Esses são sinais de certeza. Então, o enfermeiro, avaliando essa paciente, vendo a possibilidade de gravidez, ele vai solicitar os exames. Quais são os exames disponíveis no SUS? Beta-HCG e o teste imunológico de gravidez, que é aquele teste de urina, um teste rápido, que usa a fitinha. Então, o beta-HCG, ele é mais eficaz, ele tem menor chance de falso positivo. Quando que ele pode positivar no soro materno? A partir de 8 dias após a fertilização ou concepção. Então, o beta-HCG já dá para fazer esse diagnóstico mais precoce. Já o teste imunológico de gravidez, que é o TIG, aí eu só consigo, ele só dá positivo a partir de 15 dias após 15 dias de atraso menstrual. Aí é possível usar o TIG. Então vou falar sobre o objetivo dessa palestra, desse tema. Então o objetivo é qualificar os enfermeiros que prestam assistência à gestante na atenção primária à saúde, para uma consulta de enfermagem humanizada e com cuidado integral. Então, eu dividi em trimestre, vou falar do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Como o tempo estimado é 1 hora de palestra, eu vou tentar ser mais objetivo possível e dar prioridade para aquilo que é mais importante. O primeiro trimestre, ele inicia da primeira semana até a 13ª semana de gestação. Então, primeiramente o acolhimento. Então, o acolhimento humanizado, o que seria? É um acolhimento, é acolher a gestante de forma respeitosa e manter uma postura ética profissional, chamando-a pelo nome, um ambiente confortável e também dando oportunidade para ela tirar suas dúvidas e fazer pergunta, que é a escutativa. Então, o profissional não pode ser protagonista. Quem tem que ser protagonista é a gestante. Então, o profissional vai dar suas orientações, mas tem que dar a oportunidade para ela também tirar suas dúvidas, desabafar suas angústias e seus anseios. O acolhimento do parceiro também é importante, né? Mas a gente tem que ver se a gestante se sente melhor com a presença do parceiro. Caso positivo, o parceiro é muito bem-vindo. Primeiramente, em termos de humanização, porque a primeira consulta são bastantes informações e às vezes a gestante não consegue assimilar tudo. Então o parceiro pode ajudar. E segundo, que a gente vê uma boa oportunidade em relação à saúde do homem. Sabemos que o homem ele tem muita resistência a frequentar o serviço de saúde. Então o pré-natal é uma boa oportunidade para a gente solicitar exames de rotina e fazer testagem também para ISTs. Também devemos perguntar durante a anamnese se essa gravidez foi planejada. Caso ela não tenha sido planejada, perguntar se ela tem boa aceitação para o casal, para a mãe e para o pai. Caso não tenha, então essa gestante a gente tem que ter mais atenção a ela e também encaminhar para o serviço multiprofissional, dentre eles os profissionais de psicologia e serviço social. Uma observação, quando a gente atender adolescentes, menores de 14 anos, 12, também devemos investigar em relação ao estupro de vulnerável, né? Porque, segundo o Código Penal, no artigo 217-A, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos gera uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. Então, diante desse caso, somos obrigados, como profissional da saúde, temos esse dever de notificar como estupro de vulnerável, violência sexual e também acionar o conselho tutelar para tomar as devidas providências. Na primeira consulta, então dando sequência na anamnese, a gente vai investigar os antecedentes pessoais, né, que é o mesmo APP, que é um antecedente pessoais e patológico. Então devemos perguntar a essa gestante se ela tem alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão arterial,
alguma doença neurológica, alguma doença psiquiátrica, se ela tem epilepsia, se ela tem câncer, dentre outras. Também questões agudas, doenças agudas como infecção do trato urinário, e histórica recente de contaminação por alguma IST. Também devemos investigar também o calendário vacinal, perguntar se essa gestante faz uso de medicação de uso contínuo ou se ela tem alergia a alguma medicação, muito importante. Então tem várias coisas que a gente pode explorar nos antecedentes pessoais. Após isso, vamos investigar os antecedentes obstétricos. Perguntar: Maria, na sua gestação anterior, teve alguma complicação? Foi parto normal? Foi parto cesáreo? Se foi parto cesáreo, qual indicação? Foi uma DCP? Não teve passagem, que é uma desproporção cefalopélvica ou de dilatação prolongada? Devemos perguntar se ela tem histórico de abortos, quantos partos normais, quantos partos cesáreos, se nas gestações anteriores foi necessário usar fórceps. Também devemos investigar se ela passou por algum procedimento cirúrgico pélvico, dentre outras. Também pode perguntar, que é importante, se teve infecção urinária, se ela teve sangramento no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre. E depois a gente vai para os antecedentes familiares. Eu trouxe aqui uma imagem da cardeneta para vocês acompanharem, né? E familiarizar. Então aqui na cardeneta, né? Aqui é a parte da paridade dela, a gente vai preencher a paridade, os antecedentes obstétricos que eu falei ainda agora, né? A gente vai fazer essas perguntas e depois a gente vai na gestação atual, que é esse quadro aqui. Na gestação atual a gente vai perguntar se ela faz uso de bebida alcoólica, se ela é etilista, se ela bebe de forma social ou não. Também investigar se ela é tabagista, se faz uso de drogas ilícitas também, como maconha, cocaína, que pode prejudicar a gestação. Também vamos investigar se ela tem infecção do trato urinário. Vamos também investigar que ali na primeira consulta a gente vai fazer os testes rápidos. Se der positivo, por exemplo, para sífilis, a gente vai assinalar aqui. Isso é muito importante na hora do parto, né? É importante que o obstetra conheça todo esse histórico. Também vamos verificar na gestação atual, caso ela tenha algum sangramento de primeiro, segundo trimestre, a gente vai estar registrando aqui infecção urinária, diabetes gestacional, qualquer intercorrência, a gente tem que preencher gestação atual, é muito importante. E por fim, antecedentes ginecológicos. Então vamos investigar se essa gestante ela teve malformação uterina, por exemplo, útero septado ou útero bicorno, se ela tem alguma ginecopatia, como mioma, endometriose ou pólipos. Também devemos investigar se essa gestante, como é que era o fluxo dela menstrual antes de gestar. Ela tinha uma menstruação irregular, ela tinha uma dismenorreia. Isso também é importante para nosso atendimento. Dando sequência, também é importante realizar os testes rápidos, né? Isso é muito importante também para alimentar o programa Previne Brasil, que faz parte dos indicadores. Quais são os testes rápidos oferecidos na atenção básica? Teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Solicitação dos exames de rotina do primeiro trimestre. Lembrando que aqui também vou fazer os testes rápidos no parceiro, é muito importante também. Após isso, vou solicitar os exames de rotina para a gestante de primeiro trimestre e também vou solicitar os exames de rotina para o parceiro. Então, quais seriam esses exames de rotina? Então, o exame de rotina padronizado é o hemograma, a glicemia em jejum para investigar diabetes. O hemograma é importante para a gente investigar anemia ou infecção ou algum distúrbio plaquetário. Também é importante a glicemia em jejum, o exame de urina simples e a urocultura, que é bastante importante. Também é importante a gente pode realizar também os exames da tireoide, como o TSH, o T4 livre. Existem alguns exames que eles não são obrigatórios, como a eletroforese de hemoglobina. Então a eletroforese vai depender, né, se mulheres de cor negra têm um maior risco de desenvolver uma talassemia. Se essa mulher tem algum traço na família,
também é importante a eletroforese. Outro exame que não é obrigatório é o parasitológico, porque se eu diagnosticar der positivo nessa amostra, alguma verminose, algum parasita, eu não consigo tratar. Entretanto, se essa verminose, essa parasitose, ela causar um dano muito intenso, uma anemia grave a essa gestante, então o benefício supera os riscos, aí sim poderia tratar. Mas não é um exame obrigatório no pré-natal, no primeiro trimestre. Também é importante também o preventivo, né? O citopatológico é muito importante. Caso essa mulher não tenha feito, também é importante realizar no pré-natal, não tem contraindicação. Então, o teste da mamãe aqui no Goiás é o nome que a gente dá para a sorologia materna. Então, quais são essas sorologias? Que vêm complementar os exames do primeiro trimestre. São sorologia para HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, doenças de Chagas, sorologia para rubéola, IgG e IgM, toxoplasmose, IgG e IgM, citomegalovírus, dentre outras. E também, se tratando de indicadores do Previne Brasil, encaminhar essa gestante na primeira consulta, na primeira oportunidade, para a consulta odontológica. Então, muito importante ter esse acompanhamento com o dentista. Aqui está a parte da caderneta, na qual a gente vai preencher os resultados de exames solicitados. Na primeira consulta também o enfermeiro ele pode ter respaldo legal para fazer prescrição de enfermagem, prescrição de medicamentos. Quais são esses medicamentos? Né? Então o governo federal tem uns protocolos, né? O seu município às vezes pode ter o protocolo, mas independente se não tem, você pode seguir o protocolo do Ministério da Saúde. Aqui em Caldas Novas nós temos um protocolo de enfermagem dividido em 5 volumes, dentre eles o volume específico para pré-natal. Então, de acordo com os sinais e sintomas que aquela gestante manifestar, você pode prescrever metoclopramida, que é um antiemético, né, para náuseas e vômito. Também temos opções da ondansetrona, da bromoprida e do Dramin B6. E as vitaminas também, que é o sulfato ferroso, 40 mg de ferro elementar, com apresentação de 200 mg, mas vai ter uma concentração de 40 mg de ferro elementar. Inicialmente, essa gestante começa a ingerir um comprimido 30 minutos antes do almoço, uma vez ao dia. Quando estiver disponível o resultado de hemograma, a gente pode aumentar dependendo do grau dessa anemia, dependendo da quantidade de hemoglobina e da porcentagem do hematócrito. Outra vitamina no pré-natal é o ácido fólico, 5 mg ou 400 microgramas. Então, 5 mg, isso aqui não existe mais. Então, o ideal é 400 microgramas a 800 microgramas. Então, infelizmente, a gente tem dificuldade em relação à farmácia básica de adquirir essa concentração. E alguns enfermeiros, às vezes, usam, né, não tem entre nada, aí acaba usando 5 mg. Então, de 5 mg, indisponível na farmácia, a gente vai usar até 12 semanas. Essa concentração eu posso usar durante toda a gestação, de 400 a 800 microgramas, posso usar até o final da gestação, não tem problema. Paracetamol para dor ou febre, então o paracetamol é de primeira escolha. Então a gente evita a dipirona no primeiro momento, a não ser que essa gestante já tenha alergia, mas sempre tem que ver o risco-benefício, né? Então a dipirona, estudos revelam que a dipirona ela não é interessante no primeiro nem no terceiro, ela é mais segura no segundo trimestre. Quando a gente prescreve medicamento, caso não tenha um medicamento aqui nessa listagem, a gente pode consultar a categoria dos medicamentos, né? A categoria de tetarogenicidade. Então existe a categoria A, categoria B, C, D, sendo que a categoria A é a categoria que não oferece isso para gestante. Já a categoria D é aquela categoria que ela tem um índice maior de tetarogenicidade. Então não pode de forma alguma, por exemplo, captopril, anti-inflamatórios. Então é importante vocês pesquisarem e conhecer essa tabela, para vocês poderem estar prescrevendo. Por exemplo, a dipirona, o paracetamol é classe B, a dipirona é classe C. Buscopan simples também, né, na gestação pode ter algumas cólicas que pode incomodar, então a princípio a gente tenta medidas não farmacológicas, mas se não passar, a gente pode prescrever o Buscopan simples. Cefalexina,
cefalexina de 500 mg, nitrofurantoína, são indicados de primeira escolha para tratamento de cistite, infecção do trato urinário. Só que a nitrofurantoína tem que observar que após 36 semanas eu tenho que evitar prescrever para gestante, porque não tem um maior risco para o feto. Então, caso acima de 36 semanas, cefalexina. Antes de 36 semanas, eu tenho a opção de cefalexina e nitrofurantoína. A Ajax, na minha farmácia não tem nenhum dos dois. Então, existe a amoxicilina, que também pode ser usada como alternativa. O enfermeiro pode tratar a infecção urinária, desde que não seja infecção urinária complicada, né? E aí, caso seja uma infecção urinária complicada, ou seja, com febre, calafrios, prostração, aí tem que encaminhar para o médico para dar seguimento, ou encaminhar ou tratar se for o caso. Hidróxido de alumínio também podemos prescrever, então o hidróxido tem os comprimidos e também tem a suspensão oral. No caso dos comprimidos, 2 a 3 comprimidos após a refeição e antes de deitar-se, para evitar o refluxo, né? Também, caso seja a solução oral, 10 ml antes das refeições. Também como opção tem o leite de magnésio, que também não tem problema na gestação. Entretanto, vale reforçar que primeiramente, antes de prescrever o medicamento, vamos tentar medidas não farmacológicas. Por exemplo, evitar alimentos ácidos, chocolate, chás, alimentos condimentados, né? E se falhar, aí sim a gente entra com antiácido. Em relação às vaginoses, temos as opções de pomadas de uso endovaginais. Quais são essas vaginoses? Candidíase, vaginose bacteriana, a principal é a Gardnerella e a Trichomonise. Vale ressaltar que na gestação o uso é endovaginal. Eu posso também usar os comprimidos, no caso do metronidazol, entretanto eu só posso usar o metronidazol após 12 semanas de gestação. Ela é contraindicada antes das 12 semanas. Lembrando que fluconazol ou outros medicamentos são contraindicados, tá? Para tratamento de candidíase. Não pode o fluconazol, ele é a classificação dele. E também as vitaminas, temos o ômega 3 e a vitamina D, que também vai suplementar essa gestante e melhorar também a formação fetal. O ômega 3, 200 mg uma vez ao dia, e a vitamina D de 1.000 a 2.000 unidades internacionais ao dia. Então agora eu vou falar sobre as condutas de enfermagem frente às queixas mais frequentes. Então, náusea e vômito. Então eu falei que o Dramin, que o metoclopramida e outros medicamentos são usados nesse caso. Entretanto, a gente tem que começar pelas medidas não farmacológicas. Então, para náusea e vômito, infantizar para a gestante com uma alimentação fragmentada de 4 em 4 horas. Evitar também, quando ela tiver náusea, ela pode beber líquidos gelados, sorvete ou bloco de gelo, que ajuda a contornar a situação de náusea. Importante para ela também evitar jejum prolongado, né, exceto quando coletar exame laboratorial. Pirose e azia, pode seguir as mesmas medidas aqui da náusea, acrescentando evitar alimentos condimentares, como feijão, alface, feijão, e também orientar para elas uma alimentação restrita em relação ao café. O café ele tende a aumentar a azia, a pirose, o chocolate, alguns chás, e tem que reforçar isso para ela também. Caso não melhore, aí temos a opção do hidróxido ou do leite de magnésio. Constipação. Então a constipação é esperado que aconteça isso na gestante, isso porque os movimentos peristálticos intestinais eles ficam mais identificados. Então essa gestante ela tem mais chance de constipar. Então a gente vai orientar ela a alimentos ricos em fibra, mamão, aquela parte que sobra da laranja, o bago é muito interessante, ajuda a soltar e prevenir também constipação, uva, passas. Então são vários alimentos que são ricos em fibras que podem beneficiar ela. Cefaleia, então a dor de cabeça leve é normal durante a gestação, mas tem que orientar ela se essa cefaleia for persistente, de intensidade intensa ou moderada e associada com dor na nuca, escotomas, então ela tem que ir na unidade de saúde para verificar a pressão. Então eu tenho que afastar a possibilidade de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia nesses casos mais persistentes e com intensidade maior.
Sangramento gengival também é comum a gestante apresentar esse sintoma. Então, na primeira consulta a gente caminha para o dentista, mas a gente pode adiantar que o uso do fio dental é muito importante, a higiene oral, para poder prevenir esse sangramento. Varizes e câimbra. Então, varizes, orientar ela a não ficar muito tempo sentada, também não ficar muito tempo em pé. Durante alguns intervalos durante o dia, manter os pés em cima de uma cadeira um pouco mais elevada para poder melhorar a circulação. As câimbras também pode fazer uma massagem no sentido do retorno venoso, de baixo para cima, aplicação de calor, ingesta de potássio, pode melhorar a situação de câimbras. E o cloasma gravídico, né, que é aquela mancha escura na face, geralmente na bochecha, aqui na região frontal. Então, interessante orientar ela o uso de protetor solar acima de fator 30 e também orientar ela a evitar exposição no sol. Então, isso pode amenizar a situação de cloasma. E os edemas, né? Então, os edemas também é comum, principalmente da metade para o fim, principalmente no terceiro trimestre. Então, temos que orientar para ela que o edema, principalmente no final da tarde ou à noite, é normal, mas aquele edema, inchaço que ocorre pela manhã, um edema mais significativo, membros inferiores, mãos e pés, aí sim ela tem que procurar o serviço de saúde para poder ser avaliada e também fazer alguns exames para afastar também, por exemplo, proteína na urina, ácido úrico, para afastar pré-eclâmpsia. Sinais de alerta. Então, sinais de alerta são muito importantes, que toda consulta, primeira consulta você vai relatar cada um deles, e nas consultas subsequentes você vai reforçar, caso ela tenha dúvidas. Então, sinais de alerta são situações que essa gestante ela tem que procurar imediatamente a maternidade, né? São elas, uma das causas principais que está no ranking, a principal causa de morte materna, fetal, são as síndromes hipertensivas ou toxemias gravídicas. Então, você tem que orientar a gestante se ela sentir dor de cabeça persistente, conforme eu falei, de intensidade moderada, intensa, associada à dor na nuca e associada com escotomas, que é essa visão aqui, ó, semelhante a essa imagem, que é o escotoma cintilante, que é o mais comum. Então, você deve orientar a gestante, caso ela enxergue pontos brilhantes ou estrelinhas, ela deve recorrer à maternidade. Claro que ela vai de ambulância, porque é uma paciente que pode convulsionar no meio do caminho. Então, lá no centro obstétrico, no pronto-socorro obstétrico, ela vai ser avaliada e, confirmado a síndrome hipertensiva, o médico obstetra vai prescrever meltidopa, que é a droga de manutenção, e vai contrarreferenciá-la para a atenção básica, para fazer o segmento com o médico da atenção básica junto com o médico do pré-natal do alto risco. Outro sinal de alarme importante é o rompimento da bolsa prematura. Então, a gente espera que a bolsa rompe no período expulsivo, do trabalho de parto. Então, é importante orientar a gestante que caso se ela estiver em casa e perceber que a roupa está molhada, o lençol de cama está molhado, então é importante que ela saiba diferenciar. Então, ela vai cheirar, se tiver um cheiro semelhante à urina, tranquilo, pois na gestação, principalmente no terceiro trimestre, é comum que a gestante ela tenha perda de urina involuntária, que é incontinência urinária. Entretanto, se esse cheiro for semelhante à água sanitária, ela deve desconfiar que a bolsa rompeu e deve ir para a maternidade para ser avaliada, porque caso essa bolsa tenha rompido, então o médico ele vai usar um tocolítico para poder segurar essa gestação e fazer a maturação do pulmão, ou ele vai ter que antecipar esse trabalho de parto. Então, o que causa esse rompimento de bolsa? Então, esse rompimento de bolsa prematura são várias causas. Entretanto, eu vou destacar três causas mais comuns. A primeira são as vaginoses. Então, é importante orientar essa gestante que ela reconheça as vaginoses, a candidíase, a tricomaníase. Então, eu costumo orientar minhas gestantes que a candidíase é um corrimento vaginal com aspecto semelhante à nata de leite e vem acompanhado com um prurido vaginal. Já a vaginose bacteriana, que é mais comum, é a Gardnerella, ela é um corrimento amarelado ou acinzentado, com odor leve ou moderado.
Já a tricomaníase, que é uma doença sexualmente transmissível, ela tem um corrimento amarelado a esverdeado e o diferencial é o odor, que é semelhante à peste podre. Então devemos orientar como prevenir essas vaginoses. No caso da candidíase, da gardnerella, orientar ela a sempre enxugar as roupas íntimas ao sol, porque a exposição do sol elimina o fungo. Orientar ela também a dormir ou de calcinha de algodão ou dormir sem calcinha. E em relação à tricomaníase, né, lembrando que a tricomaníase é um EST, eu tenho que tratar tanto a gestante como o parceiro e também aplicar os testes rápidos também. Outra situação também que é um fator de risco para rompimento da bolsa é a cárie. Então a cárie nada mais é do que bactéria impregnada no dente. Quando ela descola do esmalte e ganha o meio digestório, logo ela é absorvida e entra na corrente sanguínea. Para a gestante, ela pode causar uma infecção no músculo cardíaco, que é a endocardite. E ela também pode acometer o cérebro e outros órgãos vitais. E por feto, essa bactéria ela atravessa a membrana e rompe a bolsa antes do momento. Então, essa é a justificativa que a gente sempre encaminha essa gestante na primeira oportunidade para uma avaliação com o dentista. E por fim, a infecção urinária. Então, quando a mulher está com infecção urinária, ela começa a ter contrações. E essas contrações fazem com que a bolsa se rompa. Então, a gente deve orientar ela a reconhecer os sintomas também de infecção urinária, que é um dos principais sintomas, a ardência urinar, dor no pé da barriga e às vezes pode ter uma lombalgia ou febre. Outro sinal de alarme importante é os movimentos fetais, né? É importante orientar a gestante em relação aos movimentos, se ela percebe em relação a uma queda brusca dos movimentos, vamos supor, anteriormente os movimentos eram 30, 40 por dia, e de repente ela sente só 12, 3 movimentos, 5, então é importante ela passar por uma avaliação para ver o bem-estar fetal. Também, na dúvida, também a gente pode orientar o mobilograma, né, que ela pode fazer em casa, ela faz uma alimentação rica em carboidrato, ela deita no decúbito lateral esquerdo e passa a contar os movimentos fetais em 1 hora. O ideal é que seja acima de 6 movimentos em 1 hora. Então também é importante fazer essa orientação. Sangramento também é um sinal de alarme importante, seja o sangramento vermelho vivo, sangramento aspecto borra de café ou amarronzado. O vermelho vivo, então o sangramento ele pode ser várias coisas, né? Uma das coisas que nos preocupa seria as hemorragias de segundo trimestre, que é a placenta prévia, também chamada de placenta baixa, ou descolamento prematuro de placenta. Então, na placenta prévia, então a isenção da placenta, em vez de ser lateral ou fúndica, ela é aqui próximo do canal da cérvix, da saída da cérvix. Ela pode ser marginal ou ela pode ser total. Nesse caso aqui, ó, percebe-se que a placenta está inserida aqui, ó, de forma total, obstruindo o canal da endocérvix. Então, isso aqui é uma indicação de parto cesárea absoluta. Então, nesse caso, quando descola o sangue logo sai para o meio externo e tem um aspecto de sangue vermelho vivo, diferentemente do descolamento de placenta. O descolamento de placenta, a placenta está na localização normal, ou fúndica, ou aqui mais embaixo, e aí há esse descolamento, esse sangue fica represado aqui e pode sair, ele pode ir para o meio externo daqui 3, 5 ou 7 dias, e quando esse sangue sai, ele sai no aspecto amarronzado, sangue velho ou borra de café. Então é um sinal de alarme muito importante, o sangramento, independente se a mulher sinta dor ou não, sangrou, tem que avaliar para poder descartar algum sofrimento fetal ou algum descolamento ou hemorragia. Também devemos orientar também febre, então gestante com febre também tem que procurar a unidade de saúde para poder saber qual é a etiologia, qual o motivo daquela febre. Também devemos orientar ela à prevenção de Covid e dengue, porque Covid e dengue também tende a piorar no caso da gestante. Elas são grupo de risco. Então a chance delas internarem, ir para a UTI, agravar e a óbito é maior. Então tem que orientar a uso de máscara, uso de repelente, né? E em relação a dengue tem a questão da zika vírus também.
Então é muito importante essa orientação do profissional enfermeiro. Agora entrando no segundo trimestre gestacional. O segundo trimestre inicia-se com 14 semanas e vai até 26 semanas de gestação. Então a partir daí, nas consultas subsequentes, a gente vai fazer uma anamnese, um exame físico de forma mais sucinta, mais direcionada. O exame físico direcionado ele vai avaliar o bem-estar fetal e materno. Então nos próximos slides eu vou detalhar mais com o exame físico obstétrico da gestante. Verificação do calendário vacinal, muito importante ver se esse calendário vacinal está atualizado, se tem as 3 doses de hepatite B e também de tétano, né? Lembrando que é importante verificar se houve a vacinação do DTPA, que a gente orienta a partir de 20 semanas, que previne contra tétano, coqueluche e difteria. Lembrando que no caso essa gestante ela seja mordida por algum animal, cachorro ou gato, a vacinação contra a raiva não está contraindicada no caso de pós-exposição. Deve-se avaliar os exames complementares. Então, aqueles exames que eu solicitei no primeiro trimestre, por exemplo, ela teve infecção urinária no primeiro trimestre, eu vou e solicito aqui um exame de urina novamente, um EAS com urocultura. Essa gestante, ela, na glicemia dela deu alterada, deu acima de 87, deu 90, 89. Então eu tenho que repetir, aliás, no segundo trimestre, entre 24 e 28 semanas, eu tenho que solicitar o TTGO, que é o teste de tolerância oral à glicose, que também é chamado de curva glicêmica. Por que solicitar entre 24 e 28? Porque é o período que a placenta está produzindo mais hormônios que bloqueiam a ação da insulina, que são hormônios diabetogênicos, por exemplo, cortisol, aumento de progesterona, estrogênio e o LHL. Então esses hormônios, eles diminuem a ação da insulina, aumentando a resistência. Então nesse período aqui ela tem maior chance de se tornar diabética. Então todas as gestantes com glicemia alterada perde a curva glicêmica. Se tiver acima de 92, diabetes gestacional, mas eu posso pedir também uma hemoglobina glicada também para confirmar esse diagnóstico. E aí a gente caminha para o pré-natal de alto risco ou faz uma interconsulta com o médico. Aquelas gestantes com fator RH negativo, então eu vou ter que solicitar o do parceiro, se do parceiro for positivo ou desconhecido, eu vou ter que solicitar combis indireto mensalmente, a partir de 20 semanas. E se porventura esse combis indireto ele positivar, aí eu tenho que referenciar ela para o pré-natal de alto risco, né? Porque houve uma isoimunização, ou seja, os anticorpos da mãe misturou com sangue fetal, que é negativo, e vai haver uma hemólise que vai causar uma anemia grave. Então é uma situação de pré-natal de alto risco. Ultrassom morfológica também de segundo trimestre é muito interessante, muito importante. Essa ultrassom ela vai avaliar de forma detalhada cada órgão para ver se tem alguma malformação, uma cardiopatia ou uma malformação intestinal ou de repente uma malformação de membros inferiores ou superiores. Também essa ultrassom ela também vai investigar alguma síndrome também, né? Síndrome de Down e outras síndromes, também é importante. Outro exame complementar é eletroforese de hemoglobina, conforme tinha falado, né? Também se positivar, então eu tenho que investigar, né? Se essa mulher tem ou não talassemia. E se tiver, eu também tenho que caminhar para o serviço especializado. O preventivo, conforme falei, não tem contraindicação e o melhor momento seria ali no segundo trimestre, né? Nem tanto no início, nem tanto ali no fim. Então no segundo trimestre seria o período melhor para fazer essa coleta. A maioria dos artigos tem consenso de coletar somente a parte externa, que é a ectocervix. Então evita-se usar escovírus cervical para coletar a endoscervix. Lembrando que as gestantes que têm muita resistência ao serviço de saúde, esse é o melhor momento, né? Eu já encontrei gestantes, por exemplo, com 25, 28 anos que nunca coletou um preventivo. Então o pré-natal ele serve como estratégia para fazer esse rastreamento. Exame físico obstétrico. Então aqui é a parte principal, uma das partes principais, né?
Aqui a parte do enfermeiro mostra autonomia e conhecimento técnico-científico. Muito importante, o enfermeiro saber o exame físico obstétrico. Qual o objetivo? O objetivo é avaliar o crescimento fetal e diagnóstico de anormalidade, distócias e outras patologias. Uma delas é o AFU, altura de fundo uterino. Tem muitos profissionais que não usam mais, mas ele é muito importante, por mais que eu tenha ultrassom, porque o AFU eu consigo avaliar a cada consulta. O AFU é muito utilizado em lugares mais remotos, né? Então tem uma relevância muito importante, aqueles lugares que é mais difícil acesso ao ultrassom, mas independente da situação local, o AFU ele não pode deixar de ser realizado. Qual a importância do AFU? Então, o AFU, a técnica de aferição da altura de fundo uterino, eu vou localizar a sínfise púbica e vou traçar essa fita métrica até o fundo uterino. Encontrei o fundo uterino, vou ter aquela medida. E aí eu tenho um gráfico de curva uterina na caderneta. Vamos supor que ela aqui tem 17 semanas e o AFU deu 23, ou seja, está acima do P90. O normal entre P90 e P10. Se está acima, e se eu tiver certeza que ela não errou a data gestacional, a idade gestacional, dado não está batendo com a ultrassom, então eu vou descartar erro de idade gestacional e vou pensar nessas situações. No caso, está acima de P90, vou pensar em macrosomia, que é o aumento do peso fetal, né? Os chamados bebês gigas. Vou pensar também em polidrâmio, que é o aumento do líquido amniótico, ou também tem que ver se a gestante era obesa. E às vezes você tem que descontar um pouco em relação à condição dela antes de gestar, de obesidade ou obesidade mórbida. Isso aí tem que ser levado em consideração. Caso o AFU esteja menor que P10, então vou pensar em oligodrâmio, que é a diminuição do líquido amniótico, restrição de crescimento intrauterino, que são os PIG, pequeno para a idade gestacional, e posição transversa. Então, tem que fazer a manobra de Leopold, porque se esse bebê estiver na posição transversa, justifica o AFU estar menor do que P10. Então tem que se atentar a isso também. Lembrando que o AFU, eu só faço essa aferição da altura uterina a partir de 14 semanas, porque antes disso, o útero ele se torna um órgão pélvico, e acima de 14 semanas ele ganha cavidade abdominal, e aí eu consigo palpar. Então, o exame físico, estática fetal. Estática fetal é importante para a gente detectar alguma distócia de posição. Então, a gente tem a situação fetal e temos a apresentação fetal. A situação fetal, ela pode ser transversa ou longitudinal. Transversa ou longitudinal. Então, qual a minha referência? Então, eu pego o maior eixo fetal e comparo com o maior eixo materno. O maior eixo fetal é a coluna e o maior eixo fetal materno é o útero ou a coluna da mulher, da gestante. Então, em relação ao maior eixo fetal da gestante, qual é a situação do feto? Aqui, longitudinal, mas está na posição cefálica. E aqui também é longitudinal, só que na posição pélvica. E aqui está na situação transversa. Observa que a coluna, o maior eixo na horizontal, e o bebê está na posição transversa. E depois vem a apresentação fetal, que é o que consta na caderneta da gestante. Então, a apresentação fetal, para eu saber a apresentação, vou ter que fazer a manobra de Leopold, né? Então, temos a apresentação fetal, né? Que é muito importante. Então, na manobra de Leopold tem 4 tempos, que são: o primeiro tempo eu vou delimitar o fundo uterino, conforme essa imagem, né, para saber se ali eu tenho o dorso ou se eu tenho a parte cefálica do bebê. Depois eu vou para o segundo tempo, que eu vou descer essas mãos para laterais e vou comparar qual a parte do abdômen que está mais preenchida, qual o lado. Então, isso é importante até mesmo para determinar onde está o dorso, que é o meu ponto de referência para fazer a ausculta fetal. E depois eu desço e faço esse movimento tipo uma pinça. E aí eu vou sentir, confirmar se ali está posicionado ou a cabeça do feto, que é a posição cefálica, ou se ele está pélvico, né? Ou se ali é o bumbum, as nádegas do feto.
Também, essa posição também dá para saber se ele já está encaixado. E se ele estiver solto, quando eu faço esse movimento, significa que ele ainda não encaixou. E por fim, vou fazer a última manobra, que é de simulação. A quarta manobra é uma manobra bem mais complicada, geralmente tem que ter mais prática. E a finalidade dessa manobra, você fica do lado da paciente e consegue ver qual é a altura do polo cefálico em relação à bacia. Né? Se o bebê está muito alto, está muito próximo ali do eixo da bacia. Então é uma manobra que necessita mais de experiência. Então, determinou a apresentação fetal, a gente também tem que avaliar também a presença ou não de edemas. Então, os edemas, se a gestante apresentar um edema significativo, lembrando que o edema durante a tarde, à noite é normal, mas um edema pela manhã, que eu tenho mãos inchadas e pés e face, aí é um edema mais significativo, então eu tenho que avaliar essa paciente, faço uma consulta compartilhada com o médico, ou às vezes encaminho para o médico para solicitar exames laboratoriais, como ácido úrico, proteinúria de 24 horas, para descartar ou não uma pré-eclâmpsia ou uma crise hipertensiva, uma síndrome hipertensiva. Importante também no exame físico verificar os movimentos fetais, né? Conforme eu falei, os movimentos fetais ele é uma forma de avaliar o bem-estar da gestante. Então você tem que perguntar durante a consulta se ela já teve algum movimento fetal naquele período. Se não tiver, então você pode orientar ela a fazer um mobilograma e também verificar os batimentos. Se não escutar os batimentos, encaminhar para a maternidade. A ausculta fetal. Então, uma vez que eu fiz a manobra de Leopold, localizei o dorso, então vou colocar o esteto na posição do dorso e vou localizar os batimentos cardiofetais, né? Então vou ter que usar um gel para ultrassom para poder facilitar. Então, na ausculta, eu tenho que identificar o ritmo, a frequência e a normalidade do BCF. Qual é o valor normal para o BCF? De 120 a 160. Então, existem dois equipamentos que a gente pode usar. O sonador, que é o mais usado e o mais moderno, ele promete a gente escutar de 10 a 12, mas na prática, a partir de 12, 13 semanas, a gente consegue fazer a ausculta fetal. E o PINAR, né, que é essa imagem aqui, que ainda é usado em alguns lugares mais remotos, no norte do Brasil, também pode ser útil, só que eu só consigo auscultar os batimentos a partir de 20 semanas de gestação. O acompanhamento nutricional também é muito importante, o enfermeiro avaliar o ganho de peso, a perda de peso dessa gestante para tomar algumas condutas. Então é normal que no primeiro trimestre a gestante tenha uma perda de peso de 3 a 4 quilos. Isso porque, devido à aversão a alguns alimentos, náusea, vômito, e a partir de 12 semanas ela passa a ganhar peso. E aí a gente começa a acompanhar isso no gráfico, né? Esse aqui é o gráfico de acompanhamento nutricional da caderneta anterior, só que nessa nova versão alterou o gráfico para um gráfico diferente e mais voltado para a realidade da mulher brasileira, que eu vou apresentar a seguir. Então, o nome desse gráfico é a chamada Curva Brasileira de Ganho de Peso Gestacional, GPS. Então, se eu tenho um ganho de peso fora da curva, então eu vou ter maior risco, essa gestante, de ter complicações maternas e, consequentemente, desfechos perinatais e infantis adversos, como que, por exemplo, então, se ela ganha peso acima da faixa recomendada, ela tem maior chance de diabetes, consequentemente uma macrosomia fetal, ela tem maior chance de bolsa rota, né? Aumento de líquido amniótico. E se ela está abaixo do peso recomendado, ela tem maior chance de uma restrição de crescimento intrauterino, bebê pig, dentre outras situações, e até morte neonatal. Então aqui eu trouxe, essa aqui já é a nova caderneta, que tem um gráfico da GPS. Como é que eu vou calcular agora? Então eu pego a altura da gestante, eu pego o peso pré-gestacional, ou seja, o peso antes dela engravidar. Aí você pergunta, Maria, há 3 semanas atrás,
Não, aliás, há 8 semanas atrás, antes de você engravidar, você tinha quanto de peso? Ah, não, eu tinha 70 quilos. Então você vai notar que 70 quilos, fazer o IMC, né, que é a relação entre o peso e a altura quadrada, e aí você vai ter o IMC. Então se ela tiver um IMC de 23, então você vai olhar aqui nessa tabela, entre 18 e 25, ela tem um peso adequado, que é a eutrofia. Então você vai na página 20, e aqui você tem a página da tabela da eutrofia. Então, ela está com 15 semanas, vamos supor que ela está com 15 semanas e ela me refere que ganhou 10 quilos. Então, olha só, 10 quilos, 15 semanas. Então, ela está acima de P90. Então, nesse caso, eu tenho que referenciar para serviço de nutrição, reforçar a alimentação saudável, redução de carboidrato, massas e alimentos industrializados. Caso ela esteja abaixo, também tenho que estar encaminhando para o serviço de nutrição. Agora a gente vai falar do terceiro trimestre gestacional. O terceiro trimestre inicia com 27 semanas e vai até o parto. Então, novamente, trouxe um slide do edema. Então, às vezes eu estou sendo repetitivo, mas o edema é muito importante avaliar. Não só para investigar a síndrome hipertensiva, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e outras toxemias, mas também para avaliar também sinais de trombose. Então, se essa gestante ela tem um edema unilateral, um edema em uma panturrilha e a outra está normal, eu tenho que desconfiar também de trombose. Lembrando que a gestante ela tem maior risco de trombose quando está gestante. Então, para trombose, eu vou fazer o sinal de bandeira, vou fazer uma hiperflexão, né, para poder ver se ela sente alguma dor. Também vou palpar a panturrilha, ver se está empastada. Caso tenha empastamento e dor na hiperflexão, eu tenho que encaminhar para o médico avaliar e tomar condutas ou encaminhar para o serviço de referência, que é o pré-natal de alto risco. Aqui, na avaliação do edema, no exame físico, você vai olhar a panturrilha, vai olhar aqui os membros inferiores e também a região sacral, fazer uma palpação, né? E você vai marcando com cruzes, né? Sendo que 4 é o edema máximo possível. Você pode botar 1, 2, 3 cruzes conforme a sua avaliação. Aqui nós temos um exemplo de um edema facial, edemas em mãos. Os exames do terceiro trimestre. Então, no terceiro trimestre, você vai solicitar um hemograma para avaliar a anemia. Por exemplo, se essa mulher, no primeiro hemograma, essa gestante, deu uma anemia leve, você pede um novo hemograma para ver se essa anemia melhorou, né? Se a hemoglobina está acima de 13, de 12, ou se caiu, se essa anemia de leve se tornou uma anemia grave ou moderada. Então, o hemograma vai ser possível acompanhar a infecção. Glicemia em jejum também para investigar diabetes, né? Terceiro trimestre também é importante repetir. Exame de urina com urocultura, sempre pedir urocultura junto com o exame de urina para investigar a infecção urinária, né? Que é um dos principais motivos para parto prematuro. Toxoplasmose, então se lá no teste da mamãe ela deu susceptível, ou seja, o IgG menor que 80, então eu tenho que repetir no terceiro trimestre. Se positivar, então eu tenho que encaminhar ela para o, se o IgM der positivo, tenho que encaminhar ela para o pré-natal de alto risco. Aí eu vou solicitar uma ultrassom obstétrica para avaliar o bem-estar fetal, ver se o bebê está encaixado e também ver a quantidade de líquido amniótico e se está tendo algum descolamento. Teste rápido também é importante, principalmente aqui no terceiro trimestre, porque vai interferir lá na maternidade, na amamentação. Pesquisa de estreptococo tipo B, também eu posso solicitar entre 35 e 37 semanas. Esse exame é dispensável principalmente em mulheres que têm um histórico de prematuridade, porque essa bactéria ela também causa parto prematuro e eu tenho que fazer profilaxia pós-parto também. Então é importante essa pesquisa de estreptococo do tipo B, que é uma bactéria. E o combise direto, né? Lembrando que eu vou pedir o combise direto até acontecer esse parto. Se positivar, pré-natal de alto risco. Então assim, a proposta também eu trouxe aqui o caso de sífilis, né?
Então, a sífilis é uma das doenças mais preocupantes durante a gestação. E a gente percebe que vem aumentando muito os casos de gestantes com sífilis. Então, o tratamento de sífilis, eu tenho que tratar a gestante e o parceiro. Então, se o teste rápido é positivo, eu tenho que afastar a hipótese de cicatriz, né? De cicatriz, pergunta a ela se ela já tratou sífilis antes. Caso negativo, já inicio o tratamento com teste rápido positivo e vou pedir um VDRL para poder estar acompanhamento, para poder acompanhar essa titulação, se ela está caindo ou se ela está aumentando. E esse intervalo de acompanhamento de VDRL é a cada 3 meses. O VDRL é um teste não treponêmico e o teste rápido é um teste treponêmico. Ah, Jackson, mas e se a gestante for alérgica a bezetacil? Se ela for alérgica a bezetacil, ela vai ter que tomar bezetacil. Por quê? Porque o bezetacil, comparado a outras drogas de segunda escolha, como a ceftriaxona, a doxycyclina, a bezetacil tem uma vantagem, que eu consigo tratar a mãe e o bebê. É a única droga que atravessa a barreira transplacentária e trata a mãe e feto. Então, mesmo com alergia, eu vou dessensibilizar, ou seja, vai usar vários antialérgicos para poder estar tolerando a dose de bezetacil. Lembrando que gestante, o tratamento sempre é de 3 doses, com intervalo semanal. O enfermeiro pode prescrever, é uma realidade aqui no município, a gente prescreve e trata a gestante com sífilis e o parceiro também. Não esquecer de realizar a notificação, muito importante. O VDRL da gestante é mensal. O trimestral é no caso da mulher não gestante. Mas gestante, VDRL mensal, tá? Então, febre, dor de cabeça, dor muscular e rancho cutâneo. Esses são os sintomas da sífilis secundária. Aqui está o rancho cutâneo. Ele pode estar presente tanto nas costas como nas mãos e no dorso dos pés. Aqui é a lesão, o cranco, né, na região do pênis, que é a sífilis primária. Sinais de parto. Então, é muito importante que nas últimas consultas, a partir de 30 semanas, 32 semanas, à medida que vai aproximando o período próximo do trabalho de parto, o enfermeiro deve sempre reforçar os sinais de parto. Então, é importante esclarecer para a gestante que existe uma diferença entre contração de Braxton Hicks, que é a contração de treinamento, e a contração verdadeira. A contração de treinamento, ela pode ocorrer ali no finzinho do segundo trimestre. É uma contração indolor, uma contração com intervalo entre uma e outra de forma irregular. Ou seja, ela aparece agora, daqui 2 horas vem outra e no outro dia aparece outra. Então ela não é regular, igual à contração verdadeira. Outra coisa, ela é mais local, ela não é completa no abdômen, não causa dor nas costas. Então é importante orientar ela para ela poder não ir na maternidade, e aí é importante falar essa diferença. E aí depois vem o pródromus. Qual a diferença do pródromus? Então aqui na contração de treinamento também tem a duração dela é 20, 30, 35 segundos. É importante reforçar isso. Já o pródromus seria essa contração de treinamento, mas aí vem com dor, uma dor leve, mas não é uma dor intensa, igual à contração verdadeira. A duração também é uma duração de 40 segundos, 30 segundos no máximo. Já a contração verdadeira dura mais de 1 minuto, de 1 a 2 minutos. E também o intervalo entre as contrações é irregular. Já na contração verdadeira, ela inicia de 20 em 20 minutos, de 20 em 20 minutos, depois de 10 em 10, de 5 em 5. E aí, quando ela tiver 3 contrações em 10 minutos, ou uma contração a cada 3 minutos, é o momento que a gente vai orientar ela para ir para a maternidade, que aí ela pode estar saindo do período de parto, a fase latente para a fase ativa. A perda do tampão mucoso, ela pode acontecer aqui, depois de 35 semanas, ali já na situação de pródromos. Lembrando que o tampão mucoso não significa que ela está em trabalho de parto. Então, o tampão mucoso é um muco que ele protege o bebê contra os micro-organismos da vagina. E aí ele pode sair, ele é um muco parecido um pouquinho com um catarro, pode vir uma rajadinha de sangue, mas isso é normal, não tem problema. E quando ir para a maternidade? Então, em via de regra, quando entra em trabalho de parto verdadeiro, né?
exceção é quando ela tem rompimento de bolsa prematuro, que aí ela tem que ir para a maternidade naquele momento. Então, se não tiver o rompimento de bolsa, 40 semanas até 42 semanas ela deve entrar em trabalho de parto. E aí, identificou contrações verdadeiras, contração ritmada, contração dolorosa, geralmente de trás para frente, e com intensidade moderada a forte. Então ela vai para a maternidade, lá o obstetra vai avaliar se ela tiver em período ativo, e aí ele vai internar. Caso esteja em período latente, aí geralmente na verdade ele pede para ir para casa, porque se eu interno essa paciente em período latente, então tem uma maior chance de eu fazer um parto cesáreo, né? Eu acabo dando um diagnóstico de uma distócia de forma errada. Então, período latente, essa gestante tem que ser orientada a permanecer em casa, e quando essas contrações estiver próximas, 3 contrações em 10 minutos, é o momento melhor para ela ir para a maternidade. Aqui são as minhas referências que eu usei para essa apresentação, e eu agradeço a atenção.